Big Mom vs Marco é um dos maiores confrontos do mangá, e eu vou te mostrar por quê. E o episódio abre com o Luffy falando: "Eu vou ser rei dos piratas", e isso na verdade é um foreshadow. Uau! O embate entre Big Mom e Marco realmente é um dos meus momentos de escrita favoritos no arco de Wano. Porque por mais que tenha acontecido de maneira meio que casual no início, né, foi só uma conversa, a gente não pode esquecer que é um dos 4 imperadores do mar, a Big Mom, Charlotte Lilin, contra o cara que foi durante toda a sua vida o primeiro comandante da tripulação do Barba Branca, que já viu incontáveis batalhas, sabia incontáveis segredos e que estava lá no centro de tudo em Marineford, batendo de igual para igual com os almirantes, o topo do poder militar da Marinha. Mas antes da troca de soco, a gente tem uma troca de palavras que é tão interessante quanto. Porque de alguma maneira a Big Mom faz uma pergunta, ou na verdade, dá um comentário bem atravessado que muitos leitores podem ter também pensado. Em um arco sobre a ascensão do Luffy, a dor de Wano, tendo o flashback de Oden, tendo todo esse envolvimento com os outros personagens aliados, seja porque eles têm laços diretos ao Wano como os samurais, ou porque eles se envolveram muito com o lugar, como o Kid, que foi derrotado pelo Kaido e preso em Udon, ou até o Law, que tá seguindo essa aliança com o Luffy em busca de saber a verdade do mundo. Todos os personagens da aliança têm um motivo muito forte pra estar ali, eles estão hiper envolvidos. Só que aí a gente tem o Marco, que talvez seja o personagem mais forte de toda a aliança e pode parecer estar um pouco deslocado no meio daquilo tudo. Primeiro ela fala: "Cara, eu não acredito que você veio ajudar esses pivetes de chapéus de palha", mas depois ela dá um comentário bem ácido, que é: "Parece que os remanescentes do Barba Branca não sabem o que fazer". E esse comentário é bem inteligente e cruel da Big Mom. Isso é uma coisa muito incrível nela como pirata. Ela sempre é bem cruel. E ele corta por 2 lados diferentes. Nível de poder de argumento. O primeiro lado, ela questiona diretamente a tomada de decisão do Marco. Porque ela acha que é idiota ele tá se metendo numa guerra que não tem nada a ver com ele, ainda mais pra ajudar o moleque do chapéu de palha. Que ela tem um rancor e um desdém grande. Mas o que realmente pega é o segundo argumento. Ela toca numa ferida muito profunda de maneira bem sutil, que é a morte do Barba Branca. Quando ela diz que eles parecem não saber o que fazer, chamando eles diretamente de remanescentes do Barba Branca, ela tá dando a entender que agora que o Shirohige morreu, sem a sua liderança, eles não conseguem tomar boas decisões por si. E de certa maneira isso apela até um pouco pro ego da Big Mom. Talvez ela goste dessa interpretação porque quer imaginar que sem ela, Big Mom, para comandar seus tripulantes e seus territórios, tudo ruiria de uma hora para outra. Totland entraria em caos e esse seria o fim de qualquer legado. Afinal, sem Charlotte Lilin, sem piratas da Big Mom. Vocês viram como é um argumento pesado? Porque fala assim: "Cara, sem o Barba Branca vocês não são nada, são um bando de idiota". E óbvio que ela sabe que o Marco foi derrotado com o resto da tripulação do Barba Branca na Guerra de Revanche 1 ano depois de Marineford. Só que o Oda é incrível porque ele não faz um diálogo que simplesmente um personagem massacra o outro. Pelo contrário, o Marco não perde a compostura por 1 segundo, mesmo perante a Yonkou e perante esses insultos tão cruéis. O cara é o primeiro comandante do Barba Branca, mas ele é mais que isso, ele é Marco a Fênix. E a sutileza na resposta dele lembra o bater das asas de uma ave. Ele questiona o que a Big Mom entende pela palavra remanescente, porque toda essa carga pejorativa e negativa que ela colocou na palavra, alguém que sem o Barba Branca não sabe o que fazer e persegue talvez uma intenção ou desejo póstumo de seu capitão para dar rumo à própria vida. Ele retira completamente essa interpretação, dando o significado verdadeiro da palavra. Aqueles que ficaram para trás são verdadeiramente livres para fazer o que quiser. As palavras de Barba Branca não prendem mais ele da mesma maneira que prendiam quando ele era vivo. Mas isso tem um significado bem interessante. É justamente através dessa liberdade, do poder de realmente decidir as coisas por si, sem medo, sem nenhum laço físico ou compromisso com a pessoa, é ali que reside a verdadeira vontade dos piratas. A vontade de ser verdadeiramente livre para fazer o que quiser. E por ser livre, ele decide ajudar o Luffy do Chapéu de Palha, o irmão mais novo do Ace, alguém que o Barba Branca notou e, em uma das suas últimas ordens, pediu para que protegessem com as suas vidas. O Barba Branca pode ter morrido. A própria Big Mom faz referência a isso ao dizer que homens mortos não contam histórias. Mas a influência que ele teve nos seus filhos é eterna.
E isso se demonstra quando seu filho mais poderoso tá completamente livre e por isso segue o seu caminho ajudando o Luffy do Chapéu de Palha. Cara, um momento de escrita maravilhoso, sutil, pode ter passado desapercebido por muitas pessoas, mas que me marcou muito, tanto lendo no mangá na época, quanto agora revendo no episódio. E é uma coisa que se conecta completamente aos Bainhas Vermelhas. O capítulo 992 se chama Remanescente, e no mangá esse momento também é uma referência à luta dos Bainhas contra o Kaido. Porque, mesmo sem o Oden lá, eles seguem o caminho do Oden, mas pela vontade própria deles. Eles são os remanescentes porque eles têm essa conexão com o Oden e vão seguir os mesmos princípios. Não por um vínculo, mas sim pela sua própria vontade. Pelo que acha que é certo. E, pô, cara, isso é muito... Fala, galera, Chapéu de Palha aqui. Eu sou o Derek. Acho que vocês já se ligaram no que eu vou fazer, então dá um slap no like, dá essa moral, por favor. Se inscreve, clica no sininho. Tem vídeo todo dia, live todo domingo, entrando aí no mês de fevereiro. E partiu vinhetinha. No capítulo 995, o confronto entre Big Mom e Marco é um pouco mais dinâmico do que no anime, mas eu digo mais pelas ações. Óbvio que o anime foi superior em poder botar ali os efeitos, as chamas, né? Até o Marco ali expandindo as asas de fogo dele. Isso foi tudo muito hype, óbvio. Mas tem um detalhezinho, né? No anime, o Marco vem, supera as chamas do Prometheus, dá um espaço, mas aí depois ele fica desatento aleatoriamente, a Big Mom vai e pega ele pelo pescoço. No mangá é bem mais interessante a coreografia, porque enquanto o Marco tá superando a Big Mom com o Prometheus e com as suas próprias chamas, ele ainda dá aquela frase super foda, né? Tipo, as chamas da Fênix são de um tipo raro, um tipo especial, dando uma gastada na Big Mom. Ela aproveita esse pequeno momento ali de arrogância do Marco pra, pum, pegar o pescoço dele direto, entendeu? Sem ter nenhum tipo de clashzinho e depois passar pra trás. Ela usa a distância curta daquela situação pra ser superior fisicamente, o que ela certamente é em relação ao Marco. E isso mostra também inteligência no combate da Big Mom. Muita gente gosta de pintar ela como só uma super troglodita, fortuna, mas a Big Mom, ela é bem inteligente. Depois a gente corta pro Apu, né, a supernova lendário, segurando tanto o Diaz Drake quanto o Zorão ao mesmo tempo, sem querer dar um antídoto. Eu me impressiono que o Apu, ele é realmente tipo uma barata, cara. Ele não vai embora. E algumas adaptações do anime ficam muito descaradas, mas eu amo. Tipo assim, no mangá, quando o Queen tá lendo as recompensas de Chapéu de Palha, ele é bem discreto sobre o Sanji e fala, filho do Judge. Nem lembro se aparece diretamente ali a cara do Sanji. Só que no anime, como as informações que estão para ser reveladas já foram reveladas no mangá, ele já dá o artigo da Wikipédia. Ah, aquele ali, o Sanji, ele é o filho do Judge, que é o general da Guerra 66, que são os soldados da ciência, que usam um fator de linhagem, que teve a ver com o Matt. Ele passa ali um rundown, uma resenha longa sobre o que tá acontecendo com o Sanji, quase um MDB do Sanji, mas óbvio, né? Isso é pra integrar, né, o arco de Whole Cake que já faz um bom tempo, pra galera se lembrar, porque no mangá não tem espaço pra isso, mas no anime tem mais de sobra, e eles gostam de usar isso pra botar bem didático ali pra quem assiste. E eu até reparo que quem vê no semanal do anime, claro que fillers à parte, geralmente tem um entendimento um pouco melhor do que está acontecendo, porque eles têm mais tempo de digerir as informações, que eles são feitas de maneira mais didática, e isso é um diferencialzinho que tem com o mangá. Você tem que ler com mais atenção. Cara, eu gostei desse episódio porque pequenos detalhes têm personalidade, tipo o corre-corre da Nami com o Sop. Podia ser qualquer steel frame lá cansado, mas eles realmente botaram uma animação bonitinha. E toda essa sequência, que é Nami e o Sop contra Page One e Ult, cara, ela tá muito boa no anime. Realmente, as partes de comédia estão muito engraçadas, as partes de luta estão interessantes e as partes emocionantes estão muito emocionantes. Tem muitas partes engraçadas, tipo o Sop fazendo a dublagem da Nami de novo, os momentos lá do Sop com as Midori Boshi dando errado, tudo isso é bem cômico. Vou fazer um momento de apreciação aqui para a Toei Animation, que botou o rabinho do espinossauro do Page One perfeito, atualizado, paleontologicamente aprovado. Corta, né? Esse episódio é bem dinâmico, inclusive. Corta pro Brook e o Chopper, né, no drama ali dos olhos gelados. Essa parte é bem cansada, no mangá já foi um pouco cansada, tanto que o Marco, ele ouve o papo dos Onis e ele resolve ir lá depois. Mas enfim, o drama no momento é que o Chopper tá começando a se congelar. Não é que nem o Brook, que é feito todo de osso, então não tem esse problema, não tem nem como pegar o vírus, se eu não me engano, mas o Chopper tá sob perigo. Talvez se ele não estivesse fazendo o Telecurso 2000 durante a luta, né, explicando as diferenças, não sei o que lá,
ele não teria tomado esse cortezinho. Acorda, Chopperino. Depois tem Ref ao Jurassic Park, voltando pra Page One e Ult contra a Nami e o Sop, porque os dois se dividem, a Nami tá ali escondidinha, e os passos da Ult só como blá, 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 botando terror. Depois é cabeçada pra lá, é cabeçada pra cá, a Nami tenta retalhar, mas ó, Nami, não tem dano, o Sop não tem dano. Tem dano pra eles, né, porque erra aqui do armamento e pumba ele. Cabeçada forte na Nami, depois ela ainda dá um golpe nomeado na cabeça do Sop, que dá um raio-x absurdo, Mortal Kombat, ali um... Nossa, que barulho foi isso? Fez um... ASMR. Enfim, quebra todo o complexo frontal craniano ali do Sop, bagulho tenso. O Sop é um super-homem, né? O cara segura tudo, aquele narizinho dele já foi quebrado 20 mil vezes, tadinho. Mas claro, né, a gente é jogado para aquela cena emotiva com a Nami sendo obrigada a falar que o Luffy não vai ser rei dos piratas. E ela até pensa em tentar, ela até chora, esperneia, ela fala várias vezes mentiras para tentar enganar a Ult, mas a Ult pega ela e tá resoluta. Ou você fala ou você morre. E é nesse momento que ela começa a lembrar as coisas que ela passou com o Luffy, tanto o Luffy ali na gaiola, tanto aquele momento, na gaiola, na jaula, tanto aquele momento tão marcante do Daisuke, que ela pede ajuda em Arlong Park e o Luffy vai falar, óbvio que eu vou te ajudar, muito épico, muito foda. E no anime, cara, me emocionou, teve uma polêmica com a legenda, mas ela fala, dá pra ouvir, né, que o Luffy vai ser rei dos piratas, Kaizo Kone, blá blá blá, não falo japonês, mas dá pra entender. Isso tudo é muito incrível, porque a Ult fica, tipo, mais bacana e fala, beleza, tu vai morrer então. Mas aí a Otama chega pra acabar com a guerra. A lenda, a próxima tripulante Chapéu de Palha, Otaminha, chega pra salvar tanto o Sop contra Nami. Cara, grande momento. O episódio foi muito bom. Comenta aí o que você achou, dá essa moral pra gente. Comenta aí, sei lá, pô, berinjela azul existe? Não sei, mas nos comentários talvez tenha. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa like, comenta, essas paradas, engajamento e valeu! Pode Palha Secreta. É muito doido, né? Que durante as segundas guerras púnicas, o Aníbal Barca amassou o exército romano, que era o exército mais brabo da época, 3 vezes. E aí ele meio que perdeu porque o ditador que assumiu depois, que foi eleito ditador, porque o Senado era democrático, ele basicamente falou, brother, não vamos mais lutar com esse cara não, que senão a gente vai perder. E os romanos ficaram, tá maluco, tem que lutar. Ele falou, não, tá maluco, vamos lutar não. E aí segurou a tempo de Roma se reestruturar e depois amassar Cartago. E não tem mais Cartago hoje em dia, né? Por quê? Porque o cara não quis lutar na hora que não era pra lutar. Inteligente, interessante, mas parece um pouco injusto. É isso, galera, não tem justiça na guerra aí, valeu!